Boa noite. Estamos começando mais uma live do Projeto Testemunho. Essa primeira do ano de 2025. Eu hoje tenho um amigo que vai se juntar comigo para contar o testemunho dele, para contar algumas coisas que aconteceram na vida dele. Deixa eu chamar ele aqui para a gente começar. Meu amigo Bruno participando comigo, chamei ele aqui, vamos ver. Deixa eu só o Instagram trazer ele, deixa eu... Não? Fala, Igor. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, você? Tô te ouvindo bem, perfeito. Então, tá bom. Então vamos lá, a gente vem conversando sobre essa conversa desde o ano passado, né? Desde o ano passado, finalzinho do ano. Verdade, foi por volta de dezembro. Eu lembro que quando eu conversei com você, eu te falei assim, pô, Bruno, ia ser legal se a gente fizesse uma live para falar dessas coisas que a gente conversou. Mas agora eu vou sair, tipo, peguei umas férias. Agora eu vou fazer só lá para final de janeiro, fevereiro, eu vou fazer alguma coisa. E graças a Deus aqui nós estamos hoje para conversar mais sobre isso. A verdade é que você estava me enrolando, né, Igor? Você falou assim, não, deixa eu dar um tempo, deixa eu ver o que vai rolar. Vamos ver se ele está de verdade com esse projeto, se ele mantém para pelo menos um mês. Eu sei das suas intenções, viu? Eu te conheço. É isso que é o desafio, né? Quando você conversa com alguém que te conhece por um tempo, é difícil enrolar, né? A pessoa te conhece, difícil. Fica mais difícil. A gente estava falando agora que a gente não se vê provavelmente desde 2017, mas estava pensando quanto tempo a gente trabalhou junto. Em que ano que você entrou lá na empresa? Eu entrei em 2010. 2010. Eu acho que você entrou uns 2 anos depois, não foi? Eu entrei antes. Quando você começou, eu estava na equipe de service ainda, e eu lembro que fui designado para atender a área que eu estava. É que você era de Osasco e eu era de Guarulhos. Eu lembro de você substituir o William Cabral. Eu lembro de você chegando com um caderninho para a gente lá, para entender o que a gente precisava, conversar com a gente e tudo. Desde aquela época já andava com caderninho, tá? Só anotando ali. Eu vi alguns vídeos, você falando algumas coisas, mas tipo, muito, eu consigo ver, é de verdade isso. Né? Eu lembro Sou eu, né? Sou eu de verdade, né? É autêntico. É autêntico. E a gente trabalhou junto por, cara, até 2016, 6 anos. Então, a gente teve... Eu lembro quando você se casou. Você se casou antes que eu. Você se casou... Não faz pergunta difícil, né? Pelo amor de Deus, eu acho que a Larissa tá ouvindo. Você se casou antes que eu. Vamos ficar assim, porque aí eu vou tentar adivinhar o ano que eu casei também, vou errar. E aí vai ficar difícil. Não, mas graças a Deus faz um tempo que a gente vem acompanhando a jornada um do outro. E foi... quando eu vi os vídeos que você estava postando, foi legal ver, e como a gente estava falando, era algo que eu acho que a gente não podia imaginar que os caminhos que Deus iria nos levar e que a gente ia estar tendo essa conversa quando a gente olhava lá, fosse para 2016. Olha lá, a Larissa falou que vocês se casaram em 2015. Você se casou depois que eu, então. Eu me casei em 2014. Não, mas eu sabia, tá tranquilo. Só quis manter o segredo ali que... Pô, o Giga mandou. O Bianco mandou tá online aí. Obrigado, Gui. Você tá Leandro sabendo melhor do que Xavier também. Que eu casei. E aí, você tá vendo, tem um pessoal que conhece a gente bastante tempo aí. Então é bom não contar mentira, porque a gente tem aqui testemunhas. Exato. E foi nisso, quando você postou os primeiros vídeos do projeto que você tem na rede social, eu falei, oxe, o que o Bruno tá fazendo? E não foi só eu. Lembro que um pessoal que nos conhece também, o pessoal que trabalhou junto com a gente, falou assim, viu os vídeos do Bruno e tal. E aí eu te mandei uma mensagem. Eu falei, Bruno, os vídeos, o que tá acontecendo? E você começou a me contar um pouco do projeto, mas eu lembro que teve um vídeo em especial que você fez, que você falou alguma coisa relacionada à ansiedade, e aí eu voltei para você e falei assim, Bruno, como alguém que já que luta frequentemente contra a ansiedade, não me pareceu alguém que estava falando de algo que você leu. Parecia algo que você viveu. O que aconteceu que levou você a falar isso? Aí você começou a me contar você me contou um testemunho incrível. Eu falei, pô, eu tenho esse projeto que eu vou no Instagram contar testemunho, seria legal se a gente lá junto, então, para você contar esse testemunho e falar mais do projeto que você tem aí nas redes sociais.
E aí, eu faço essas lives com frequência, trazendo pessoas para fazer exatamente isso, contar o testemunho, falar sobre um pouco sobre aquilo que Deus tem feito na vida delas, o que aconteceu. E você lembrou disso, né? Eu sempre gostei muito de ler a Bíblia, de falar sobre a Bíblia, mas eu tenho estado cada vez mais apaixonado em ver Deus fazer as coisas nas nossas vidas. Eu leio ali na Bíblia e ver acontecer na minha vida, eu ver acontecer na vida de alguém próximo a mim. E eu acho que testemunhos trazem esse efeito da gente olhar e falar, nossa, realmente aquele Deus que fala aquela coisa na Bíblia, ele faz isso. Ele A vida faz. dessa pessoa É mostra. verdade. E serve de encorajamento também. Às vezes a gente compartilha uma história e a pessoa que está ouvindo está passando por alguma coisa que não é exatamente a mesma, mas é parecida. Sim. E ela consegue encontrar na nossa história um encorajamento para seguir com a vida dela. E eu queria contar esse seu testemunho partindo desse objetivo, da gente falar um pouco mais de quão maravilhoso Deus é e que sirva de encorajamento para outras pessoas que vierem assistir. E para o pessoal que está te conhecendo agora, está te vendo pela primeira vez, conta um pouquinho mais de quem você é. Você falou da sua esposa, mas da sua esposa, dos seus filhos, para aí a gente ter um contexto para o testemunho. Uhum. Bom, a começar aqui, eu sou filho de Deus, sou esposo da Larissa, pai da Luísa, que veio primeiro, minha primogênita, e do Mateu, e agora tem 9 meses, a Luísa tem 5 anos. Sou de Guarulhos, moro em Guarulhos, né? Trabalho bastante, tanto numa empresa, né, como CLT, e também agora estou com esse projeto novo aí do YouTube, né? Influenciador, produtor digital, tem um monte de nome, né? E é isso, cara. Eu tô trabalhando bastante nos dois, né? Nos três, diria, né? Ou nos quatro, sei lá. Trabalho em Verdade. casa, para casa, no CLT, nos vídeos, trabalho que não falta. É isso. E é isso, cara. Assim, tô bem feliz com essa nova, com esse novo projeto, né? Que tá fluindo muito, tá me trazendo um gás muito novo, assim, uma coisa, muito aprendizado, né? E a cada conteúdo que eu crio também, eu acabo aprendendo muito, né? A gente mais aprende do que ensina, essa é a verdade. E tá sendo muito, muito legal, cara, perceber, assim, impactar outras pessoas, sabe? Eu acho que essa é a parte mais legal. E ser ouvido, né? Conseguir transmitir uma mensagem, ser ouvido. E até você estava comentando, né, que gosta muito de ler a Bíblia. Pessoas que não têm acesso, né? Ou até têm acesso, mas eu digo assim, não pega, né? Não pega a Bíblia ali para ler, elas leem a gente, né? Então, eu acho que é isso que é legal. E conseguir transmitir tudo isso vale muito a pena para mim. E como cristão, né, tem uma música que eu ouvi que ela fala, às vezes, ou tem um ditado, na verdade, americano. Ah, tem muitas pessoas que a única Bíblia que elas vão ler é você. É a Sim. interação com você. O único Jesus que elas vão conhecer é aquele que se manifestar através da sua vida. Então é gostoso ouvir isso e eu gostei da forma com que você começou se apresentando, filho de Deus, né? Talvez o que a gente tem, o papel mais importante que a gente tem é que às vezes a gente se perde em tantos outros e deixa de viver esse papel. Mas para o pessoal, até pegando um gancho nisso e um pouco do que você falou da sua apresentação, o testemunho que você me contou foi relacionado à gravidez do Mateus, seu segundo. Gravidez do Mateus, Ele, exatamente. Ele veio, é um testemunho em forma de combo, tá? Eu tenho 2 testemunhos e tudo começou, aí eu já posso contar? É isso que eu ia te pedir, para você começar a contar o testemunho o que você passou na gravidez do Mateus, mas até nessa, como foi a primeira pergunta, na questão de dar um contexto, começa contando, beleza, aí a gente está falando já que é o testemunho da gravidez do Mateus, mas como estava a sua vida? Como que estava nesse momento? Como que estava a sua relação com a Larissa, a sua relação com Deus, trabalho? Como que você se sentia no momento em que vocês descobrem a gravidez do Mateus? Bom, foi uma gravidez planejada, assim como a da Luísa também foi planejada, né? A gente esperava, apesar que
a Larissa principalmente teve alguns problemas na gravidez da Luísa, mas foram problemas relacionados a ela mesmo, sabe? Ela teve paralisia de Bell, né? Ela ficou com a metade do rosto paralisado. Ela teve várias outras coisas assim no punho, né? Nas articulações. Nada relacionado a Luísa, né? Tudo relacionado à Larissa em si. Então ela sofreu bastante, ficou inchada e tal. Então para ela foi assim uma coisa que ela tinha que pensar muito, né? Poxa, quero ter outro filho ou não quero? Para mim, né, como eu sofri também, né, junto com ela, mas é um pouco diferente porque não tá na nossa pele, né? Exato. O corpo que sofreu todo o estresse foi o dela. Dela. E então ela pensou bem, mas aí eu e a Luísa, né, a gente queria mais eu queria um filho, a Luísa um irmãozinho, e a gente acabou insistindo um pouquinho, e a Larissa cedeu e a gente foi, né, planejado, e aí deu tudo certo, né, veio o Mateus, até que veio rápido, e a gente estava num momento bom, era um momento bom da nossa vida, né, a gente, como família, sempre esteve muito bem estruturado, né, tanto nas questões de Deus, quanto nas questões financeiras, em casa, estava tudo muito bem estruturado e bem preparado para receber o Mateus. E foi uma gravidez tranquila também, por parte da Larissa, né? O comecinho estava difícil, assim como foi o da Luísa, né? Então a Larissa enjoava bastante, passava muito mal. Ela sempre foi essa para-raio de coisa para-raio de coisa que pega nela, né? De coisa vai afetando ela, para-raio de coisa ruim. E aí, enfim, ela passou muito mal no comecinho. Depois de uns 3 ou 4 meses, a gravidez, a parte dela já estava melhorando, né? Ela estava parando de enjoar um pouquinho. E a gente, aqui no Brasil principalmente, né, Igor? Acho que nos Estados Unidos nem tanto, mas aqui no Brasil a gente faz todo mês ultrassom, né? Uhum. E no quarto, acho que é o quarto ultrassom, já era o quarto mês mais ou menos, a gente foi numa clínica diferente aqui em Guarulhos. A gente costumava ir em São Paulo, né? E nessa clínica a médica chamou a gente para a sala do ultrassom, a gente entrou, né? Naquela expectativa de ver o bebê e tal, ver o rostinho e tudo, que eles até mostravam, né, em 3D. A gente entrou na sala, começamos ali a fazer o exame, e diferente dos primeiros, e também a gente já tinha experiência da Luísa, né? A gente já sabia como era, a médica ficou em silêncio o tempo inteiro. Ficou quieta, aí ela passava o ultrassom na barriga, aí ela descia para a perninha, aí voltava para a cabeça, aí daqui a pouco descia para a perninha de novo, aí ia para o bracinho, voltava na cabeça, aí eu já comecei a pensar, né? Poxa, o que está acontecendo? Porque ela não falava, né? Ela ficava em silêncio o tempo inteiro, sem falar, assim. E geralmente as médicas vão falando, ó, aqui tá a perninha, aqui tá o bracinho, tá o coração, tá tudo certinho. E ela ficou nesse vai e vem. Aí vai pra perninha, vai pra barriguinha, sobe, volta na cabeça. Aí, no final, a médica pega e fala assim, olha, ele tem um cisto. Deixa eu aproveitar e eu fiz de propósito, tô virando entrevistador tipo Jô Soares, assim, que eu deixo, vai querer saber o que a médica te disse, então vou lançar um comentário curioso. Tem uma coisa que você falou que eu quero explorar bastante o que você vai falar agora, mas para não perder algo que você falou antes, que já me chamou bastante atenção, não tinha nem planejado nessa parte, mas como foi difícil para Larissa na primeira gravidez, como o corpo dela reagiu e tudo, e como foi para tomar a decisão, sabendo aquilo que a gente passou que foi difícil, é complicado, né? Você, às vezes, assim, quando a gente está despreparado e acontece algo difícil com a gente se vê no meio da situação e a gente não tem uma escolha. A gente tem que enfrentar o que está ali. Mas escolher ir por algo que tem chances de você passar por coisas difíceis, por estresse, seja no corpo, mental e tudo, é algo que a gente tende a fugir.
Sim. Só que Deus tem falado comigo bastante quanto a isso, e por isso que me chamou a atenção. Eu vim para casa hoje ouvindo uma música daquela banda Morada, que ele fala, ele narra uma experiência do povo de Israel com Deus, que naquele tempo, quando eles saem do Egito para ir para Israel, Moisés é o líder deles no deserto, e Moisés fala com Deus e passa para eles. E tem um dia que Deus fala: eu vou falar com o povo. E Uhum. prepara eles, se consagrem, se santifiquem para me encontrar. E na forma quando Deus se manifesta, o monte treme, cai raio, é Deus se manifestando, falando com o povo, né? Então a natureza em volta reagiu. E eles se assustaram tanto que eles falaram assim para Moisés: Moisés, de agora em diante, a gente não quer mais ver Deus, falar com Deus. Você fala e volta para a gente e diz o que ele está falando, porque foi demais para a gente. Mas olha o que eles perderam. A Bíblia fala que Moisés falava com Deus como que falava com um amigo, como a gente está conversando aqui. Uhum. O povo, por medo daquilo que era, e é assustador, Uhum. eles abriram mão da experiência com Deus. E aí eu relaciono com aquilo que você estava dizendo, assim, há pouco tempo, quando a gente estava falando antes de começar a live, você colocou o vídeo pro Mateu, Uhum. imagina que o medo tivesse tomado a decisão por vocês, o que vocês teriam perdido, né? E principalmente É, é. eu enfatizo a coragem dela de resolver Sim, ir de novo e viver os planos de Deus quando ela está passando por um desafio, porque é uma tendência nossa de correr daquilo que nos sim, desafia. E olha, quando você reage, quando Deus define o seu futuro e não o seu medo, olha as coisas maravilhosas que Deus faz é na nossa verdade. vida, né? E, Não, é verdade. perdão, você estava falando É, eu ia comentar do diagnóstico que a médica deu, né? Mas só ressaltando que a Larissa ainda tem a terceira parte, que eu vou deixar para o final. Tá bom. Mas é a parte cara, que eu me peguei depois falando: Senhor, obrigado por ter nascido homem. Porque, cara, de verdade, eu acho que se os filhos fossem gerados por homens, o mundo ia estar vazio. Porque mulher, cara, mulher é forte demais. E eu tenho propriedade para falar que depois disso tudo que aconteceu, cara, é sensacional. Assim, é uma força que só pode ser de Deus, não tem explicação. Mas depois eu conto essa Tô terceira parte aí que curioso, mas vou deixar para você contar mais eu depois, vou então. contar depois. Então, conta. O, Eu fui o diagnóstico, né? Então, a diagnóstico. médica passava ali para a perninha, voltava na cabeça, passava no bracinho, voltava na cabeça e depois ela soltou. Ele está com um cisto no cérebro. Esse cisto ele pode ser muito ruim, pode ser uma síndrome gravíssima se for associado a alguma má formação, ou ele pode sumir. Também tem essas duas possibilidades. E ela foi assim muito direta e eu não sei qual que foi a conduta dessa médica, mas a gente saiu de lá, eu saí de lá assim, sem, sabe quando não cai sua ficha? Você fala, cara, o que aconteceu aqui dentro? Tipo, eu não tava entendendo muito bem. Eu até lembro, né, que a gente tava com fome e a Larissa já saiu da sala chorando, né? Saiu da sala da médica chorando. Eu sei que a gente foi na padaria que tinha do lado, porque a gente estava meio que planejado, né? Ah, vamos sair dali, a gente vai tomar café da manhã, que era cedo. Cara, eu lembro como se fosse hoje, assim, eu pedi um pãozinho na chapa, eu fui comer, não descia, Igor, não descia. E eu com fome, para quem me conhece que tá na live aqui, ó, minha mãe tá na live, ela sabe que eu com fome sou meio nervoso. E aí, cara, não descia. Então, assim, eu perdi a fome, sabe? Perdi o chão mesmo. Perdi o chão. Aí comecei a entender o que estava acontecendo ali, né, com aquela notícia. E aí, a partir daquele momento, cara, a nossa vida, né, a minha e a da Larissa, a minha sogra tá falando que também tá. a, a minha vida e a da Larissa e de todo mundo que tá em volta, né, os nossos familiares e tal, cara, virou assim de ponta cabeça. Mas como eu e a Larissa, né, somos os pais, né, a gente tem
uma coisa próxima. A gente está vivendo isso diariamente, né? Igor, a partir disso, cara, eu comecei a ter, assim, um apagão na mente, assim, uma coisa estranha começou a dominar, sabe? Todo dia eu acordava com aquele sentimento, poxa, e agora? O que vai acontecer? E aquilo não saía da minha cabeça. Era o tempo inteiro vivendo aquela angústia. E tem só mais um detalhe. Quando a gente está falando de gravidez, a questão é a espera. Você não tem o que fazer. Você não consegue ir no outro dia fazer um outro exame porque você tem que esperar. Isso não seria nem bom para o bebê, né? Fazer tanto ultrassom assim. Então, a espera foi assim, cara, massiva, sabe? É uma coisa que você não tem o que fazer. A minha filha já teve uma porção de médicos, de tratamentos que ela fez também. Ela tem os testemunhos dela. E é incrível como eu fui com ela fazer follow-up de uma cirurgia que ela fez. Cara, de entrar no hospital, e o hospital aqui é muito bonito, um hospital de criança, cheio de cor, cheio de brinquedo e tudo. Mas eu comecei a ter uma crise de ansiedade só de lembrar de tudo que ela já passou, de tudo. Quando toca nos nossos filhos, a gente reage de uma forma diferente, né? É muito difícil. E a gente vê várias histórias de mães, a forma com que elas fazem de tudo para proteger os seus filhos, ou pais que fazem de tudo para proteger o seu filho, mas às vezes a gente perde a vista daquilo que Deus fez por nós. A Bíblia tem a história de Abraão, que sonhava em ter um filho, e quando ele tem esse filho, Deus chega para ele e fala assim, e a Bíblia fala que ele vai ter filho já na velhice dele. Eu não lembro a idade certo, mas era por volta dos 100 anos, e ele não tinha tido nenhum filho com a esposa dele, Sara, antes. Quando ele finalmente concretiza esse sonho, Deus chega para ele e fala, Abraão, sacrifica o seu filho para mim. E a Bíblia narra isso. Abraão é conhecido como o pai da fé porque ele chegou ao ponto de preparar um altar, de estar pronto com o filho dele para sacrificar. E quando Deus vem e fala, Abraão, foi um teste. Eu não preciso que você faça isso. Você demonstrou que você realmente me ama acima de tudo. Mas é tido como uma das coisas mais grandiosas, um dos passos de fé mais grandiosos que existem, tanto que para os muçulmanos, essa ação descrita na Bíblia é até um feriado nos países muçulmanos, porque eles pegam essa passagem, eles estudam mais ou menos quando aconteceu e falam, olha, esse dia é feriado porque Abraão ousou a chegar perto de sacrificar o filho dele a pedido de Deus. Só que isso é uma alusão a algo maior que iria acontecer no futuro, né? Pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Deus entregou o seu próprio filho por nós. E a gente às vezes perde noção do quão grandioso é isso, né? Nós como seres humanos, quando toca no nosso filho, a gente reage, a gente sente, como você falou, essa angústia, essa dor. Deus pegou o seu filho unigênito, o seu filho puro, o seu filho que não tinha nenhum erro ou pecado e entregou por nós. Então, a grandiosidade daquilo que Deus fez por nós, eu acho que vai além do nosso entendimento, mas em testemunhos como o seu, em algumas experiências que a gente passa na nossa vida, cuidando dos nossos filhos, a gente começa a ter um pouquinho da dimensão que é isso, né? Tocar no filho, ele foi lá e sacrificou o filho dele por nós. Né? É verdade. Quando a gente só assiste, né, Igor? A gente vê de fora, né? A gente não tá na pele. Assim como eu falei da Larissa, né? Que eu não tava na pele dela, por isso, para ela, imagino que a decisão tenha sido muito mais dura, né? A gente também não tava na pele, né? A gente não... Agora a gente tá na pele de pai, né? Mas antes não. E quando a gente passa por uma situação dessa, é muito diferente. É muito diferente. Só quem realmente sabe, quem realmente é pai, né, e passou por alguma coisa, sabe como é difícil, né? No exemplo de Deus com Jesus entregando por nós, né, a gente passa por essas coisas sem escolha. Se eu pudesse passar pela cirurgia que minha filha passou, eu passaria no lugar dela. Sim. Ou tudo que eu pudesse fazer para diminuir qualquer sofrimento que viesse na direção dela, eu faria. Deus submeteu o filho dele ao sofrimento por nós. Então é algo muito maior do que eu consigo compreender olhando pela minha relação com a minha filha hoje. E você estava, na hora que eu fui entrar com esse comentário, do como você acordava, como a sua mente tinha esse apagão e você começou, eu te elogiei pela forma como que você começou falando que você é filho de Deus. E uma das coisas que
vezes a gente tem dificuldade que afasta pessoas de Deus é achar que quem tem um relacionamento com Deus não passa por momentos difíceis, que tudo vai ir tranquilo. Como que foi para vocês esses momentos onde você tem a sua fé, você acredita em Deus, você busca Deus, mas ali você está se deparando, como você falou, com uma situação que o seu corpo, a sua mente reage. Como que foi para vocês lidarem com essa angústia? Olha, Igor, assim, eu confesso para você que o corpo meio que não acompanhou a mente, né? Porque por mais que eu tivesse uma mentalidade de confiança em Deus e oração, né? Muita oração e crendo muito de que ele seria curado, de que tudo, né? Que o cisto teria ali uma regressão e ele seria completamente curado. Eu acreditava muito nisso. Só que por outro lado, tinha o meu corpo que, cara, é físico, né? Então eu tava uma luta interna ali entre o meu corpo e a minha mente falando, não, não vai dar certo, porque se você lembra, né, eu fiz até um vídeo falando sobre isso, que eu sempre tive uma mentalidade negativa, né, Uhum. de que, poxa, tudo ia dar errado e tal. Então eu tinha essa luta interna, a confiança de um lado e, por um outro lado, aquele medo de que a coisa não desse certo e que o que seria, né? É o medo do futuro, né? O medo da incerteza do que seria naquele momento. E, cara, a gente ia muito na igreja, a gente pedia oração, e a nossa ida naquele momento na igreja era assim, a gente estava muito... a gente estava num momento muito... Me fugiu a palavra aqui, mas muito sensível, sabe? Uhum. Então a gente ia para a igreja para chorar praticamente, porque a gente não conseguia fazer mais nada. Alguém olhava para nossa cara assim de até para cumprimentar, a gente já tava, ai meu Deus do céu, já começava a chorar, sabe? E até quando a gente foi, né? Eu lembro até hoje também, a gente foi na casa dos meus pais, né? Contar a notícia do que estava acontecendo, né? E aí a gente sentou lá na cadeira e tal e começou a chorar. Já antes de contar, já chorando, sabe? Então tem essa questão, né? Do lado físico com o lado emocional, né? Que os dois estavam em conflito. Foi bem difícil, foi um momento muito difícil. Na nossa geração, acho que isso tem ficado um pouco melhor. Esse entendimento, eu gostei da forma como que você descreveu, eu tenho meditado bastante sobre a dualidade, acho que é a palavra certa, que a gente tem entre o espírito a gente acredita, eu vou acreditar, eu tenho esperança que Deus vai fazer um milagre. Mas nós somos corpo, alma e espírito. Então, Sim. por mais que a gente acredite, que a gente tenha fé, o nosso corpo reage. E às vezes pessoas consideram essas reações do corpo, essas reações da mente, como algo que, então eu não sou cristão de verdade. Então eu não sou Uhum. porque eu tô com medo, porque eu tô chorando, quando na verdade não é assim com que Jesus nos chamou para viver. A gente vê na Bíblia pessoas que viveram coisas incríveis, por exemplo, Elias. A Bíblia fala que Elias, ele chegou no ponto de orar e cair fogo do céu na frente de mais de 600 pessoas ali. Ainda assim, Elias depois foi para uma caverna e teve uma depressão tão profunda que ele clamou pela própria morte. Então, imagina alguém que viveu, teve fé o suficiente para cair fogo do céu Uhum. e ainda assim o corpo dele, quando ele recebeu uma ameaça após isso, reagiu dessa forma. O próprio Jesus, a Bíblia fala que quando ele orou no Getsemane, pouco antes da cruz, ele transpirou sangue. Eu Sim. estava pesquisando isso e para você chegar a um nível de transpirar sangue, não é uma crise de ansiedade assim normal, Não, não é? é muito agressivo, É um né? nível de aflição que o seu corpo Muito alto. reage. Então, E as é reações real, eu também já estudei sobre isso, é real, existe mesmo. tem alguns relatos disso acontecendo. Então, essas coisas, quando elas acontecem, elas não nos desqualificam, elas não dizem que nós não somos cristãos. Pelo contrário, elas mostram que nós somos humanos e que nós Sim, precisamos de um Salvador, que nós precisamos de um Cristo. exato.
E na nossa, eu acho que a gente começou a aprender um pouco melhor sobre isso, buscar. Antes, se você falasse terapia na igreja, você ia falar, não, mas então você não tem fé. É, Não, eu tenho fé e eu vou usar os que Deus está me dando para lidar com a minha parte não espiritual, que ela carece, ela chora, dói, é difícil. E fé não é você não sentir nada, né? É você permanecer, é sobre uma perseverança enquanto você passa pelos desafios que a vida traz. Exatamente. E foi muita luta, foi um momento de muita luta. A gente ia na igreja, orava, entregamos na mão de Deus e muita gente orando junto, muita gente jejuando, muita gente acompanhando a gente de perto, sabe? Isso foi muito bom. Assim, como é bom a gente ter uma rede de apoio, como é bom a gente ter pessoas do nosso lado para dar apoio, suporte. Seja um abraço, seja uma oração, seja falar, olha, tô aqui, eu vou orar por você. Teve um irmão da igreja, Igor, sem brincadeira, que eu não sei quem ele é. Eu acho até que ele é um anjo, porque ele, a gente estava nesse momento, né? E a nossa igreja sempre tem ali um momento de oração antes de começar, que é uma reunião entre um grupo ali de pessoas que estão sentadas perto e faz a oração. E a gente sempre pergunta, né? Você está precisando de algum pedido de oração especial? E nesse dia a gente falou, ó, tô precisando de oração por causa desse motivo. Cara, esse irmão falou assim, olha, pode contar comigo em oração. Eu vou orar todos os dias até o seu filho ser apresentado na igreja curado. Que fé! E que... Eu falo até arrepio. Mas, cara, ele deve estar orando até hoje, porque eu não apresentei ainda. O Matheus já está com 9 meses. Você tem que ir lá pedir uma oração para agradecimento. Mas e eu não conheço, né? Eu não conheço a pessoa, mas assim, você vê como um suporte emocional na parte de uma pessoa que se dispõe a orar por você, né? Uma parte que esse suporte, né? Essa família mesmo faz muita diferença. É muito importante e ela fortalece a gente, sabe? E nós dois somos cristãos e você sabe que eu cresci dentro de igreja, tudo, e eu sempre me confrontado bastante com, às vezes a gente se torna religioso de ir para ter um ritual, mas não viver o cristianismo de verdade. O que você descreveu agora, quando a gente olha na Bíblia, lá em Atos fala das primeiras igrejas cristãs se formando, e era isso que a igreja fazia. Se tem alguém em necessidade, nós estamos orando junto. A Bíblia descreve Pedro sendo preso, e assim, ele foi preso no momento em que tinham acabado de matar Tiago. Então ele é preso, todo mundo já sabe, ó, então provavelmente mais um vai perder a cabeça, que eu mandava cortar a cabeça de Tiago, Pedro é o próximo. O que a igreja fez? Eles se uniram para orar. E oraram, e oraram, e oraram, e oraram. E a Bíblia fala que Deus mandou um anjo para libertar Pedro. E a gente precisa viver, e às vezes a gente se preocupa muito em ir para a igreja viver um ritual, fazer tudo. A igreja descrita na Bíblia, o cristianismo descrito na Bíblia é isso. É você parar. Pode ser dentro da igreja para alguém que está indo, outras vezes no seu trabalho, na sua família, para alguém que você vê que está passando por algo e você fazer dessa forma tão ousada que essa pessoa fez com você, assim, enquanto o seu filho estiver nesse processo, eu vou estar orando. Eu estou com você, como você falou. A força que isso dá, essa é a ideia da igreja, da comunidade que se cria, a gente estar um com os outros nos fortalecendo. Né? Sim, isso é muito bom. Depois desse processo, né, o Mateus foi crescendo, isso começou lá nos 4 meses, então ele foi crescendo, 5, 6, 7, e a gente foi acompanhando uma evolução positiva. Ele foi melhorando, o cisto foi diminuindo, né, porque a medição é o tamanho do cisto, então ele foi diminuindo, né, foi regredindo. E por outro lado, ele estava com uma formação física, né, do corpo, os bracinhos, as pernas estavam numa formação perfeita. E então a gente foi assim sentindo um certo alívio, né, e sentindo realmente a mão de Deus cuidando daquele cisto, né, que estava reduzindo. E mesmo assim, Igor, mesmo assim, todos os exames de ultrassom que eu ia, eu sentia essa angústia, comecei a sentir assim uma coisa mais física
uma falta de ar e uma coisa mais sintomas físicos, né? Até que então era só uma ansiedade, né? Um pensamento ansioso, começou a se transformar numa coisa física, né? Então eu comecei a sentir assim tontura, falta de ar, e cada exame de ultrassom era uma angústia, né? Poxa, e agora? Será que vai aparecer alguma coisa? Será que vai evoluir ali alguma, sei lá, vai aumentar, vai aparecer que ele está com uma má formação? A gente estava sempre nessa angústia. E passando, né, pulando um pouco dessa fase até a fase do parto, vivemos aí 5, 6 meses de angústia, e na última semana, você sabe que a gente precisa ficar indo toda hora para o hospital, né? E a gente decidiu ter o Mateus lá no hospital em São Paulo, e é um pouco distante, né? Eu tinha que pegar ali a Marginal, sair ali na Salim, e demorava um pouco. É trânsito, né? Então, cara, e eu comecei a sentir sintomas físicos no carro. Eu comecei a ter falta de ar no carro, eu comecei a ter tontura no carro, o meu corpo formigava inteirinho. E aí eu falava, pronto, agora eu vou bater o carro. Agora vai acontecer um acidente, não vamos chegar, não vai dar certo. Então, assim, tudo começou a acontecer nessa última semana, foi o pico. Acho que assim, era uma mistura de sentimento de, ai, quero ver logo, quero que nasça logo para eu ver como é que ele tá, né? Com a ansiedade do nascimento, que já é natural, já é uma fase mais ansiosa, né? E eu sei que teve um dia assim que eu cheguei no hospital e a Larissa tendo contração, né? Eu cheguei no hospital e eu sentei no banco e falei, eu não consigo levantar daqui. Se eu levantar, eu vou cair. E eu tava morrendo de vontade de ir no banheiro, tava apertado, né? Porque a distância é longa. Tava apertado para ir no banheiro, eu falei, eu não vou no banheiro, porque se eu levantar desse banco aqui, eu vou cair. Eu tô tonto, né? Eu não tava conseguindo me segurar. E aí a Larissa também, coitada, tendo contração, né? Não dava nem para me ajudar, nada, né? E não era o meu momento, né, Igor? Essa é a verdade. Eu tava ali como, quer dizer, era o meu momento como pai, né? Não como paciente, né? E aí, cara, foram momentos difíceis demais, até que a Larissa olhou para mim e falou, meu, acorda, eu que sou agora o foco, então, ó, tipo, se vira, levanta, toma força, toma coragem, levanta e vem me ajudar. Tipo, o foco agora é em mim. O filho vai nascer aqui, ó, sou eu. É eu e o Mateus, guarda e segura, daqui a pouco a gente... Segura, daqui a pouco você desmaia, agora não. Mas, cara, E aí, Igor, assim, por mais que foi uma palavra, né, de, poxa, podem pensar, né, nossa, Larissa é insensível, né? Cara, foi uma palavra de ajuda, né? Foi uma palavra dura e que eu precisava ouvir naquele momento. E aí eu falei, quer saber? É verdade, cara. É agora. Aí eu fiz assim, ó. Do nada eu falei assim, bom, tá bom. Chega. Eu não quero mais sentir esse negócio. Eu vou levantar daqui e eu não vou cair. Eu vou no banheiro, eu vou fazer as coisas e vou. Aí eu parecia um doido no hospital. Porque eu levantei e coloquei na minha cabeça, eu não tô sentindo mais nada. Não tô sentindo, levantei e vou. E eu realmente levantei, fiquei de boa. Só que aí eu comecei a andar pelo hospital, assim, ir para lá e para cá, né? Parecia uma barata tonta. Porque isso me ajudou. Eu percebi que fazer uma movimentação do corpo ali ajudava. Então eu fazia assim, espreguiçava, baixava e me ajudou. Me ajudou de verdade. Respiração, né? E, cara, você tá falando isso, não tava planejado também tocar nesse ponto, mas você falando, me lembrou da história de José na Bíblia, né? O pai de Jesus, quando o anjo anuncia para Maria, Maria vem para José, fala o que estava acontecendo, e José pensa que ele está sendo enganado, tudo a Bíblia fala que ele planejou fugir. E aí o anjo aparece para ele e fala, olha, é filho de Deus, tudo, e você foi escolhido para ser o pai dele. Mas muitas vezes nós, como pais, a gente não percebe isso que a gente está falando. Vai ser difícil, vai ser sofrido. Talvez o seu corpo não aguente, talvez vão zoar de você porque, filho de Deus, que história é essa? Ou você está passando mal aqui. Tem vários vídeos daqueles pais que desmaiam durante o parto. Eu já vi
um agora sensacional dos pais desmaiando no chá de revelação, dependendo da cor que desmaia, tudo. Mas, cara, é tão maravilhoso quando o pai permanece, quando o pai continua ali. A gente, como homem, a gente tem uma tendência de achar, olha, se eu ficar ali presente, eu mais vou atrapalhar do que eu vou ajudar, porque eu tô nervoso, porque eu não sei o que fazer e tudo. E quantos casos a gente vê de pais que o nome dele nem aparece no RG, que o cara fugiu. Não estou dizendo que esse é o único motivo, mas a gente permite com que o medo tome conta da gente e faça com que a gente fuja. Ali você estava num momento difícil em que a Larissa te usou uma palavra para te ajudar a cair em si e tudo, mas você estava ali. E mais pais consigam fazer isso, né? Não, cara, não quero saber se você está se sentindo bem, se está fácil, tudo, mas a sua esposa precisa de você ali do lado. Sim, O filho precisa de você ali do lado. Não quer dizer que vai ser fácil, mas permanece, mas sim. continua. E o que você falou da palavra que a Larissa te deu, de ser dura, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, em um versículo, ele está falando sobre as batalhas que ele tem com pessoas que ficam desacreditando ele como apóstolo, e ele descreve o que ele faz como apóstolo. Ele fala assim: olha, a gente captura todos os pensamentos e submete a Cristo, para que a gente consiga viver aquilo que Cristo está nos chamando para viver. E aí, de novo, não quer dizer que não vai passar por um problema. Pode vir um pensamento, um sentimento ruim, que como cristão nós somos chamados para capturar e para confrontar, como a Larissa com isso serviu como gatilho para você. Falou, peraí, esse momento é o momento de eu ajudar a minha família, de confrontar tudo aquilo que você estava sentindo e ir para cima. Isso não existe crises de ansiedade, crises de várias coisas que não é simplesmente o pensamento positivo que vai ajudar a sair. E pelo que você me falou antes e o que você está descrevendo aqui agora, o que mais você teve de ajuda, cara, para poder enfrentar essas reações do seu corpo, terapia, o que mais você utilizou de recurso para poder passar por tudo isso? Então, nessa fase que a gente estava passando por tudo isso, foi uma fase meio que sozinho mesmo, né? A gente estava mais assim em oração e passando por tudo sozinho. Até porque eu não estava com cabeça, sabe, para ficar tendo sessões de terapia, né? Então, era um momento muito difícil, né, pra gente. A gente estava muito inconstante, né? Até porque eu nem sei se eu daria conta de fazer uma terapia. Eu acho que eu ia só chorar, né? Eu chorava para tudo, né? Para contar para alguém. Se essa live fosse lá naquela época, eu já tinha chorado aqui já. E, e aí, assim, a gente passou por essa fase. Chegou o dia do parto, né? A gente estava junto, né? Naquele momento. No dia do parto, eu acho que foi o dia que eu tive mais pico de crise de ansiedade, né? Eu tava assim, tomei ali um calmante, enfim, mas tive muita. E aí depois a gente entrou na sala de cirurgia, a Larissa acabou fazendo cesárea, né? E o Mateu, né? Eu entrei também e o Mateu nasceu e veio pro meu colo. E aí a minha preocupação virou outra. Eu já estava preocupado em, ai meu Deus, e se eu desmaiar e deixar ele cair no chão? E aí, mas assim, já estava ali no controle, né? E, cara, quando eu olhei para ele, assim, vi, né, ele perfeitinho, e eu também já sabia que o cisto naquele momento já tinha sumido, né? A gente já tinha feito o último ultrassom e o cisto já tinha sumido completamente. Tanto que a gente fez o último, né? E a gente nem comentou com a médica nada. E ela olhou, analisou e não viu nada. E a gente falou: você não tá vendo um cisto nem nada? Não, não tem nada. Então, assim, nesse momento a gente ficou muito aliviado, apesar de ainda estar passando ali por uma crise de ansiedade e tal. Foi um alívio muito grande. Eu realmente, olha, com tudo isso que me aconteceu, Igor, cara, eu fui tão abençoado por ter passado por isso e ter tido a oportunidade de ver a mão de Deus trabalhando, sabe, na cura. Porque é engraçado quando a gente vê acontecendo na vida dos outros, a importância que isso tem não é tão, não mexe tanto com a gente, né? Mas quando a gente vive isso, cara, é uma coisa assim que você, eu só consigo agradecer, eu só consigo olhar para Deus com um olhar de gratidão, sabe? Não tenho nem palavras assim para agradecer tudo
tudo de bom que aconteceu comigo, tudo de bom que aconteceu na nossa vida, né? Na nossa família, né? E, enfim, o Matheus nasceu, viemos para casa, eu já estava aliviado, eu não sentia mais crise de ansiedade, não sentia mais falta de ar, tontura, não sentia mais nada. Eu saí do hospital curado assim também, sabe? Não tava, para mim ali naquele momento foi um alívio. E aí a partir dali vida nova. Se eu pegar um gancho no que você falou um pouco antes de como você consegue ser grato a Deus por ter passado por tudo isso, por ter visto a mão de Deus, e às vezes a gente, como eu comentei, a gente corre de situações que podem nos levar a ser desafiados, a sentir dor, a passar por coisas difíceis. E às vezes a gente está passando, vendo essas coisas, e a gente fala, não, mas Deus, o Senhor teria o poder de fazer com que o cisto nem aparecesse. Ou o Senhor teria o poder de curar no segundo ultrassom. Mas a fé, e Deus nos coloca em situações, a fé ela é medida. Quando Jesus fala de uma grande fé, ele está falando de uma fé que não é uma fé só para começar. É para passar, né? Como foi, você falou no começo, um problema na gravidez é muito difícil, porque, principalmente quando você descobre no começo, são 9 meses de desafio. Então, você vai ter que passar vários... e lidar com esse estresse, com tudo isso, controlar seus pensamentos por 9 meses, por bastante tempo. Me lembra aquela passagem de Pedro andando sobre as águas, e quando ele vê Jesus andando sobre as águas, ele fala, se é o Senhor, diga para que eu vá. E aí Jesus chama e ele começa a andar sobre a palavra de Jesus. Só que ele afunda. A Bíblia fala que ele desviou o olho de Jesus e começou a olhar em volta. Viver milagre, andar com Jesus, não é sobre dar o primeiro passo olhando para ele. Não é sobre começar um relacionamento com Deus. Mas andar 9 meses olhando para Deus, andar Sim. 9 meses indo orar na igreja, andar uma vida com Cristo. Quando Pedro afunda, Jesus fala para ele, homem de pouca fé. Tem um pastor que eu acompanho bastante aqui, americano, que ele fala assim, peraí, é pouca fé de Pedro, ele saiu, ele andou no mar, gente, ele andou no mar. Tô ferrado. E vocês tudo aqui, vamos ser, tá todo mundo aqui, né? E ele falou assim que ele ficou com uma angústia quando ele leu isso, e falou, fui pesquisar. Eu disse, se esse aqui é pouca fé, quando Jesus fala que a fé é grande? E tem aquele centurião na Bíblia que ele vai intercedendo pelo servo dele, pede para que vão lá, pede para que Jesus cure o servo dele, e aí Jesus fala, eu vou na casa dele e vou curar o servo dele. Fala assim, não, eu não sou digno de ter você embaixo do meu teto. Diz uma palavra, eu sei que ele vai ser curado. E pela forma com que a Bíblia descreve, ele teve uma jornada para retornar e encontrar o servo dele. E aí Jesus fala, eu não vi fé tão grande. Porque ele não teve fé só para ir pedir para ouvir. Ele teve fé para acreditar que aquela palavra, que até ele concluir a jornada dele, iria se cumprir. Às vezes a gente se engana com fé e olha para as pessoas, nossa, tantas pessoas começaram as coisas e tudo. Não é sobre o que a gente é capaz de começar, mas é aquilo que a gente é capaz de permanecer com Deus. Permanecer Exatamente. e os 9 meses, e a jornada inteira, seja ela quanto tempo Deus determinar que ela precisa passar, né? E permanecer ali, olhando para Ele com a ansiedade, com o que quer que seja que nos desafie enquanto isso. É verdade. Não, e é muito bonito isso que você está falando, né, Igor? E quando a gente passa por situações assim, a gente consegue ler a Bíblia de forma diferente. A gente lê a Bíblia, né? Às vezes eu volto ali na história de Jó, eu falo, meu Deus, como esse cara sofreu. Como ele sofreu e como ele conseguiu. Porque tem que ter... Não é possível que seja desse mundo. E é nisso, né? Se você conseguiu elevar as nações, ter fé passando por isso é diferente, né? Desafiante, é um nível... desafiador, né? E aí você falou que você saiu do hospital agora com o Matheus, e aí quais foram os desafios que você teve que lidar a partir do momento que você vê a cura ali? O que ficou de coisas que você ainda teve que lidar depois de ver esse milagre acontecendo? Bom, depois que a gente saiu, a vida seguiu normalmente. A gente estava muito feliz, né, de tudo que tinha acontecido. Foi um milagre, né? E ainda assim eu falei, bom, como é muito recente, eu preciso lidar com isso, porque eu ainda contava para as pessoas como em forma de testemunho, né, desse milagre, e eu ainda
sentia que eu estava, né, assim, precisando de ajuda, né? Eu ainda estava sofrendo com aquilo, né? Então eu falei, bom, eu vou procurar um psicólogo, um psiquiatra também, para entender o que está acontecendo comigo e, e procurar ajuda mesmo, né? Para poder conversar, para lidar melhor com a situação, né? Para poder contar isso como um testemunho e não uma mágoa, né? Um sentimento, enfim, um ressentimento no caso. E, e aí foi isso que eu fiz. Eu procurei um terapeuta, procurei um psiquiatra e, inclusive, recebi alta do psiquiatra hoje, depois de 5 ou 6 sessões aí que eu fiz com ele. E terapia eu ainda continuo, né? E aí é óbvio que a gente já vai para outros caminhos na terapia, né? Não só falo disso lá, e está me ajudando muito com essa questão do autoconhecimento. E onde tudo isso me levou ao terceiro terceiro ao combo que eu falei, né? Uhum. Ao terceiro problema que a gente teve. Já estava em processo de tratamento quando eram uns 14 dias do parto. A Larissa fez cesárea, 14 dias do parto. Ela ainda estava naquele processo de recuperação, mas como já era o segundo filho, já estava, né, tirando de letra ali, fazendo tudo que tinha que fazer, né, se movimentando lá, fazendo as coisas dela, até um dia que ela decidiu lavar o cabelo e fazer aquela escova. Quando ela estava no banheiro, fez a escova, eu estava cuidando do Mateu aqui, tá, na sala. Daqui a pouco ela chega na sala, com a mão na barriga e fala: Meu, eu acho que os meus pontos estão estourando. Meu ponto abriu. Aí eu falei: Como assim, né? Abriu? O que está acontecendo? Eu não sabia direito, né? E aí ela tirou assim a mão e estava inchadinho. Tava pouco inchado. Tava tipo uma ponta, como se fosse um ponto estourou. E aí ela começou a sentir muita dor. E falou: Nossa, tá estourando, eu tô sentindo que tá abrindo mais. Aí eu já falei: Pronto, já fiquei apavorada, né? Aí eu deitei ela falei: vai deitar lá na cama. Deitei ela na cama, mas foi assim, Igor, coisa de 10 minutos aconteceu um furdunço aqui em casa que a gente não estava preparado para aquilo. A expectativa era que ela terminasse de arrumar o cabelo e desse mamar pro Mateu, porque era a única coisa que ele sabia fazer, era mamar no peito. E a gente estava se preparando, assim, aqui em casa, já era tarde, da noite e tal. E, enfim, aí ela chegou, deitou na cama, aí eu já taquei lá uma dipirona, nem sei se foi dipirona, paracetamol, para melhorar a dor. E falei, tava com o Mateu no colo, né? Coloquei o Mateu no peito dela, na... Cara, isso eu me arrependo um pouco. Eu coloquei o Mateu no peito dela, do lado da cama, que não tem colchão, tá? Eu poderia ter colocado do outro lado, né? Mas eu, na hora, não pensei e coloquei ela do lado da cama, que se ele caísse, ele ia pro chão. Porque não tinha apoio, não tinha nada. E aí eu tava meio pilhado, assim, que eu não sabia o que estava acontecendo, e eu ia atrás do meu celular. Aí eu falei: Luísa, segura o Mateu aqui, não solta ele por nada que eu vou atrás do celular. Aí fui, liguei para minha mãe primeiro, falei para elas virem para cá, depois liguei para ambulância. Enfim, aí minha mãe chegou aqui com meu pai, rapidão, né? Acho que eles moram aqui perto, uns coisa de 5 minutos. Pegamos cadeira de roda. Eu sei que eu levei ela para o hospital mais perto que aqui de casa, que fica aproximadamente uns 10, 15 minutos. A gente chegou lá, eu acho que em uns 5 minutos. E aí foi aquele furdunço, cara, porque o Matheus só mamava no peito. Ele não tinha mamado o suficiente. Aí foi mandar mensagem para pediatra para saber que fórmula que tomava, e a Larissa lá sangrando. E aí ela chegou no hospital, ela começou a abrir mais, né? E começou a sangrar muito, começou a perder muito sangue e enfim, ela perdeu muito sangue, né? E foi muito difícil, cara, foi muito difícil. E aí lidar com tudo isso de novo, assim, muito recente, né? Mexeu de novo muito com a gente. E no fim das contas,
ela teve que passar por uma outra cirurgia, ficou na UTI, Não. né, por conta dela perder sangue. Ela rompeu uma artéria na barriga. Caramba! Nesse movimento de pentear o cabelo, rompeu uma artéria na barriga dela. E aí ela teve que fazer tudo isso, passar por uma cirurgia de novo. Foi, assim, muito complicado. E é muito sério, né, cara? Muito sério. Uma artéria é muita coisa, né? Se vocês não agem da forma rápida que vocês agiram, podia levar ela a óbito até, né? Sim, porque a artéria... Não, foi muito sério, cara. Muito sério. E a gente chegamos no hospital, assim, foi tudo no tempo certo, sabe, Igor? Eu acho que se a gente tivesse, talvez, pensado um pouquinho mais o que eu faço, eu acho que talvez não teria dado tempo. A gente chegou no hospital, ela ficou sangrando mais e mais, e conforme ela se mexia, ia realmente descolando o ponto, né? Porque esses pontos novos, né, de parto, é tudo colado, né? É. E conforme a artéria ia empurrando, né, para fora o sangue, ele ia rasgando mesmo, literalmente. Então teve um momento que ela chegou lá e rasgou de vez, né? Então, assim, foi muito sério, muito sério. Mas passou, cara. Passou. Ela tá aqui, o Matheus tá aqui. Eu falo às vezes às pessoas, as cirurgias que a minha filha fez, eu sinto que Deus operou para consertar algo nela, mas ele me operou junto, ele tirou de mim algumas coisas, consertou algumas coisas, porque são processos tão intensos que não tem como a gente sair o mesmo, né? Não tem Sim. por tudo isso que você descreveu da gravidez do Matheus, do processo com a Larissa por causa dos pontos, e continuar a mesma pessoa. E era nesse o ponto que eu queria tocar com você do seu projeto. Sim. Tudo isso que você passou e vendo o que você tem feito agora, como que você vê que isso contribuiu para você? Agora você fala do seu projeto e como que todas essas experiências te levaram a viver isso. Isso me fez mudar, Igor. Me fez mudar de mentalidade, mudar de pensamento. Num processo também de terapia e também de psiquiatra, né, que eu passei, o médico falou: Bruno, como você já passou por tudo isso e você não está mais sentindo os sintomas, o seu remédio vai ser fazer exercício físico todo dia. Vai para academia todo dia. Eu falei, beleza. A partir do mesmo dia que ele falou, eu já comecei a frequentar a academia. Frequentei aqui no prédio e isso me deu um gás diferente, cara. Uma mudança, ajudou muito a mudança de mentalidade daí, né? Porque o exercício físico, ele traz ali a liberação de hormônios, né? De endorfina, dopamina, enfim. Não, endorfina, né? Dopamina é outra coisa. E são hormônios que traz felicidade pra gente, né? Dá ali um gás diferente, né? E tudo isso associado a outras coisas, né? A estudos que eu estava fazendo, eu sempre fui de ouvir muita coisa que me agregue, né? Eu nunca gostei muito de conteúdo aleatório, assim, bobo, sabe? Eu sempre gostei de assistir coisas que agreguem valor para mim, né? E que eu consiga aprender com isso. E aí um desses podcasts, né? Eu ouvi ali uma pessoa falando da questão do que você gosta realmente de fazer, o que você é bom de fazer, né? Aí eu falei, bom, eu sou bom em organização. Isso eu sou bom, né? Eu trabalho ali, eu sou muito organizado, sempre fui muito reconhecido por isso. Então eu vou começar a falar sobre isso. E aí abriu uma porta para mim, assim, Igor, que eu não imaginava, né? Eu comecei a falar sobre isso, gravar vídeos para o YouTube, também no Instagram, em todas as redes, né? E tô aí, cara, tô nesse projeto, tô gostando muito, isso tem sido um gás diferente para mim. Tive uma mudança de mentalidade, de fala. A gente não chegaria a 1 hora, tá faltando uns 2 minutos. Se cair, a gente deixa avisar o pessoal, a gente volta numa outra só pra gente concluir. Mas continua falando, só se cair o pessoal saber que a gente... Tá bom. Basicamente a gente meio que já abordou aqui tudo, né? Mas o legal foi isso, Igor, foi a mudança de pensamento. E uma vez que você passa por tanto problema assim, e que você entende que você é filho de um Deus que é o mais poderoso do mundo, cara, tira a sua mentalidade da caixinha, né? Olha para fora, que não tem quem te pare, não tem o que te segure. Eu não tenho por que eu ter vergonha,
Eu não tenho motivos para ser uma pessoa limitada, sendo que eu sou filho de um Deus que pode todas as coisas, né? Então, por que eu seria limitado? Né? Eu tenho oportunidade, hoje em dia a gente, né, tem oportunidade de falar para, sei lá, centenas de pessoas, talvez milhares, né, numa futura oportunidade. E a gente tem que fazer isso, cara. A gente falou no começo, né, que nós somos a Bíblia que muitas pessoas vão ter. A única oportunidade de ler vamos ser nós, né? Então a gente tem que ser sal na terra. E o Wellington comentou, né, que Deus nos leva para o deserto, mas já preparou o caminho que você vai percorrer, né? E às vezes a gente vê o deserto como algo extremamente negativo, né? Mas olha, com a sua fala agora, cara, tanta coisa que você aprendeu, desenvolveu, que desenrolou, que te impulsionou para você viver todo esse processo que você passou. Né? E eu tenho certeza que isso ainda é só o começo, né, Igor? Eu tenho certeza disso. Eu nunca fui tão convicto na minha vida como eu estou sendo agora. Então, e não que eu tenha expectativa de que tudo dê certo, porque eu acho que não vai dar, né? Tem caminhos que não dão certo mesmo. Mas assim, tudo que está por trás, né? Eu tenho uma base muito sólida por trás, que primeiro que é Deus e segundo que é minha família. E fora isso, o que pode me segurar? Né? O que pode me limitar? Só eu mesmo que posso me limitar. É incrível essa transformação nesse aspecto, cara. Você começou falando, eu sou um filho de Deus. E às vezes o entendimento de filho de Deus que a gente tem, então eu não vou passar por problema, tudo. A minha filha, quando ela nasceu, ela tinha um problema na coluna e ela sentava, depois de um tempo ela demorou muito para sentar, mas ela tinha muita dificuldade de sentar. E aí a gente queria, um dos processos fazendo fisioterapia, tudo, era que ela começasse a levantar sozinha. E aí eu estava conversando com uma amiga minha amiga olhou brincando com a minha filha e falou assim, você está dando o brinquedo na mão dela, você está errado. Eu falei, coloca o brinquedo um pouco longe, porque ela vai ter que sentar para pegar. E eu comecei a fazer, cara, e foi incrível o quanto ajudou minha filha, porque aí a partir daí ela queria o brinquedo. E eu amo ela. Eu queria que ela tivesse o brinquedo que eu já dei para ela, só que eu queria que ela andasse. Eu queria que ela conseguisse sentar. Então, como pai, eu só não estava entregando o brinquedo na mão dela. Eu estava fazendo algo, às vezes Deus coloca algo bom para a gente, algo que Ele prometeu, um pouco distante da nossa mão. Porque aí a gente vai ter que levantar, aí a gente vai ter que sentar, aí a gente vai ter que aprender a fazer coisas que vão nos trazer benefícios. E eu não lembro, era aqueles brinquedos bobo de bebê, aqueles negócios de apertar, que fazia ela ir. Hoje ela consegue alcançar coisas bem melhores porque ela anda, porque ela passou pelo processo que ela precisava para que ela se desenvolvesse. E os processos que Deus nos leva, os desertos, os sofrimentos, no olhar do como você começou, é um pai amoroso. É um pai que quer nos dizer, como você falou, não vai estar tudo certo. E que bom que não. Porque aí a gente vai crescer, vai se desenvolver e vai viver não só aquilo que o bom pode trazer, mas aquilo que o desafio pode trazer para as nossas vidas. Né? Exatamente. Brunão, acho que você cobriu todas as minhas perguntas, tudo aquilo que eu queria perguntar. O Instagram não nos derrubou, então acho que eu estou de volta sem um limite de 1 hora. Acho que o limite são 4 horas agora. Eu queria pedir para você concluir falando para o pessoal, deixando uma mensagem que você acredita que seja bom enfatizar de tudo isso que você compartilhou com a gente e também aonde que o pessoal encontra o que você tem postado no YouTube, o seu Instagram está aí para o pessoal, mas aonde que o pessoal acha esses conteúdos que você tem divulgado? No YouTube eu estou postando vídeo toda semana. Vocês me acham como Bruno Franco Descomplica. A ideia é realmente ajudar as pessoas com aquilo que eu sei, apresentar ali conteúdos diferenciados. E eu estou trabalhando muito e com muito cuidado para apresentar conteúdos muito bem pensados. Então, são vídeos relativamente longos, né? Se a gente pensar que hoje em dia é tudo muito curtinho, mas 10 minutos, 9 minutos, depende do conteúdo. E, cara, eu tô me dedicando muito a isso e eu tenho certeza que eu vou conseguir alcançar muitas pessoas e ajudar muita gente. E a mensagem que eu acho que eu deixo final, assim,
fé acima de todas as coisas. E seja filho de Deus, né? Se coloque nesse papel de filho, que Deus é um pai amoroso, né? Assim como nós temos os nossos filhos e a gente se preocupa com eles e tem um cuidado, por mais que a gente passe por desafios, Deus está do nosso lado. Eu gosto bastante daquela mensagem, né? Daquela reflexão de quando a pessoa está na praia com as pegadas e ela está sempre olhando do lado e vendo as pegadas de Deus. Então, ou seja, fica 4 pegadas ali na areia, né? Sendo 2 da pessoa e 2 de Deus. E no momento mais difícil, ele olha e ele só vê 2. E aí ele fala, poxa, onde está Deus? E ele acha que ele está sozinho, mas na verdade aquelas pegadas que ele está vendo são as pegadas de Deus e ele está no colo de Deus. Então, assim, Deus é um pai amoroso, né? Ele está sempre com a gente, ele protege a gente, ele cuida da gente e ele realmente ouve as nossas orações. É importante a gente estar de coração aberto para receber isso de Deus. Amém. Não, muito obrigado pela mensagem final, mas por mensagem como um todo, por compartilhar seu testemunho. Para mim já foi muito edificante os vídeos que você tem postado também. Obrigado por ter aceitado o convite de ter compartilhado tanta coisa edificadora com a gente hoje. Amém, com certeza. E a gente vai ter mais oportunidade. Esse é só o começo. Se Deus quiser. Obrigado. Teve uma Igor. pergunta aqui, eu não sei se você pegou, pedindo para você entrar em contato, e ele colocou... é o Paulo, né? Eu conheço o Paulo. Depois, às vezes, eu fecho aqui e eu perco os comentários. Não sei se você pegou o telefone, pegou? Não, mas eu posso dar um print aqui. Senão, para você não foi o risco de você perder. Eu não tenho o telefone do Paulo, mas qualquer coisa, se ele tiver aí ainda, ele me chama no WhatsApp. Consegui dar o print. Beleza, perfeito. Bruno, tá bom. Obrigado, gente. Obrigado por todas as pessoas que participaram aí com a gente. Fiquem com Deus. Amém. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau.